mais um vídeo dedicado à PRF. Se inscreva no canal Jus Concurso e ative o sino de notificações para ficar por dentro das novidades referente ao concurso da Polícia Rodoviária Federal. Resolução número 738, de 6 de setembro de 2018, estabelece os padrões e critérios para a instalação de travessa elevada para pedestres em vias públicas. O Conselho Nacional de Trânsito, CONTRAN, no uso da competência que lhe confere o artigo 12, inciso 1, da Lei nº 9.503 sublinhado, de 23 de setembro de 1997, que instituiu o Código de Trânsito Brasileiro, CTB, e conforme Decreto número 4.711, de 29 de maio de 2003, que trata da coordenação do Sistema Nacional de Trânsito, SNT, considerando a necessidade de melhoria das condições de acessibilidade, conforto e segurança na circulação e travessa de pedestres em determinadas áreas residenciais e trechos de vias elas pertencentes, assim como, em terminais de transporte coletivo, em locais de aglomeração ou entrada de área de pedestres. Considerando a necessidade de padronização das soluções de engenharia de tráfego, conforme determina o artigo 91 do CTB, bem como disposto nos artigos 69 a 71, do CTB, que regulamentam a circulação dos pedestres. Artigo 1º, a faixa elevada para travessa pedestres é um dispositivo implantado no trecho da pista onde o pavimento é elevado, conforme critérios e sinalização definidos nesta resolução, respeitando os princípios de utilização estabelecidos no volume 4º, sinalização horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN. Artigo 2º, a implantação de faixa elevada para travessa de pedestres em vias públicas depende de autorização expressa do órgão ou entidade executiva de trânsito com circunscrição sobre a via. Artigo 3º, a faixa elevada para travessa de pedestres não deve ser utilizada como dispositivo isolado, mas em conjunto com outras medidas que garantam que os veículos se aproximem numa velocidade segura da travessa, tais como o controle da velocidade por equipamentos, alterações geométricas, a diminuição da largura da via, a imposição de circulação com trajetória sinuosa e outras. Artigo 4º, a faixa elevada para a travessa de pedestres deve atender ao projeto tipo constante do anexo 1º da presente resolução e apresentar as seguintes dimensões. 1. Comprimento da plataforma, igual à largura da pista, garantidas as condições de drenagem superficial. 2. Largura da plataforma, L1, no mínimo 5 metros e no máximo 7 metros, garantidas as condições de drenagem superficial. Larguras acima desse intervalo podem ser admitidas, desde que devidamente justificadas pelo órgão ou entidade executivo de trânsito. 3. Rampas, o seu comprimento deve ser igual ao da plataforma. A sua largura, L2, deve ser calculada de acordo com a altura da faixa elevada, com inclinação entre 5% e 10% a ser estabelecida por estudos de engenharia, em função da velocidade e composição do tráfego. 4. Altura, H, deve ser igual à altura da calçada, desde que não ultrapasse 15 centímetros. Em locais em que a calçada tem altura superior a 15 centímetros, a concordância entre o nível da faixa elevada e o da calçada deve ser feita por meio de rebaixamento da calçada, conforme estabelecido na norma ABNT-NBR 9050. 5. O sistema de drenagem deve ser feito de forma a garantir a continuidade de circulação dos pedestres, sem obstáculos e riscos à sua segurança. Artigo 5º, não pode ser implantada a travessa elevada para pedestres em via ou trecho de via em que seja observada qualquer uma das seguintes condições. 1. Isoladamente, sem outras medidas conjuntas que garantam que os veículos se aproximem com uma velocidade segura da travessa. 2. Com declividade longitudinal superior a 6%. 3. Em via rural, exceto quando apresentar características de via urbana. 4. Em via arterial, exceto quando justificado por estudos de engenharia. 5. Em via com faixa ou pista exclusiva para ônibus. 6. Em trecho de pista com mais de 2 faixas de circulação, exceto em locais justificados por estudos de engenharia. 7. Em pista não pavimentada ou inexistência de calçadas. 8. Incúvel situação com interferências visuais que impossibilitem visibilidade do dispositivo à distância. 9. Em locais desprovidos de iluminação pública ou específica. 10. Em obra de arte nos 25 metros anteriores e posteriores a estas.
11 defronte ao portão de entrada ou saída de escolares, 12 defronte à guia rebaixada para entrada e saída de veículos, 13 em esquinas a menos de 12 metros do alinhamento do bordo da via transversal, exceto quando justificado por estudo de engenharia. Parágrafo único. O órgão ou entidade executivo de trânsito com circunscrição sobre a via deve realizar consulta prévia junto a instituições que dão atendimento a deficientes visuais, no caso de implantação de travessa elevada em suas proximidades. Artigo 6º. A implantação de travessa elevada para pedestres deve ser acompanhada da devida sinalização, contendo, no mínimo, 1. Sinal de regulamentação R19, velocidade máxima permitida, limitando a velocidade em até 30 km por hora, sempre antecedendo a travessa, devendo a redução de velocidade da via ser gradativa, conforme critérios estabelecidos no volume 1º, sinalização vertical de regulamentação, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito, do CONTRAN, 2 sinais de advertência a 18, saliência ou lombada antecedendo o dispositivo junto a ele. E a 32B, passagem sinalizada de pedestres, ou a 33B, passagem sinalizada de escolares nas proximidades das escolas, acrescidos de seta como informação complementar, conforme desenho constante no anexo 2 da presente resolução. 3. Demarcação em forma de triângulo, na cor branca, sobre o piso da rampa de acesso da travessa elevada, conforme anexo 1, 3 e 4, para garantir o contraste, quando a cor do pavimento for clara. O piso da rampa deve ser pintado de preto. 4. Demarcação de faixa de pedestres do tipo zebrada com a largura, L3, entre 4,0 metros e 6,0 metros na plataforma da travessa elevada, conforme critérios estabelecidos no volume 4. Sinalização horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, admitindo-se largura superior, conforme previsto no inciso 2, do artigo 4º. 5. A área da calçada próxima ao meio-fio deve ser sinalizada com piso tátil, de acordo com a norma ABNT-NBR 9050, conforme mostrado no anexo 1 da presente resolução. 6. Linha de retenção junto à travessa elevada semaforizada, a ser implantada de acordo com o disposto no volume 4º, sinalização horizontal, do Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito do CONTRAN, respeitada a distância mínima de 1,60 metros antes do início da rampa. Parágrafo 1º. A travessa elevada pode ser precedida de linhas de estímulo de redução de velocidade. Parágrafo 2º. Recomenda-se que o piso da plataforma seja executado com material de textura diferenciada do utilizado na calçada ou na pista e piso tátil direcional, para a melhoria da segurança na travessa de pessoas com deficiência visual. Artigo 7º. A colocação de faixa elevada para travessa de pedestres sem permissão prévia do órgão ou entidade executivo de trânsito com circunscrição sobre a via sujeita o infrator às penalidades previstas no parágrafo 3º, do artigo 95, do CTB. Artigo 8º. Os órgãos ou entidades executivos de trânsito terão prazo até 30 de junho de 2018, para adequar as disposições contidas nesta resolução. Artigo 9º. Fica revogada a resolução CONTRAN número 495, de 5 de junho de 2014. Artigo 10. Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação. Anexo 1. Anexo 2. Anexo 3. Anexo 4.